O primeiro passo para se montar um bairro, para se criar um bairro planejado, é o empreendedor. O empreendedor tem que desejar empreender naquela sua área. Ela é a espinha dorsal daquele empreendimento. Normalmente a gleba é uma gleba maior, que justifica um estudo macro de vários empreendimentos. E quando você faz análise da mancha daquele local, qual que é o impacto naquela região que aquela gleba tem, se justifica às vezes conversar com o vizinho, adquirir alguma área. Recentemente, um grupo econômico aqui de Presidente Prudente mesmo comprou uma área que estava destinada para ser um ferro velho. E não fazia sentido nenhum ter um ferro velho no meio de uma gleba. Então, o que houve? Um consórcio que acabou comprando essa gleba para não ter esse ferro velho. Então, essa união de áreas, união de empreendedores, vai dando forma ao bairro planejado. Assim, é necessário começar os estudos para saber o que de fato cabe naquele local. E uma vez definido as áreas, aí sim você contrata profissionais para começar a materializar as ideias. Porque, às vezes, um grupo de vizinhos, de investidores, de empreendedores, cada um tem uma ideia, uma imagem, uma visão sobre o que é esse bairro planejado, mas na hora de desenhar, você percebe, Gabriel, que está um descompasso de entendimentos. Então, é muito importante os profissionais, os arquitetos, os engenheiros, até mesmo os animadores gráficos que fazem aí todo um desenho, mesmo que ainda sem saber o que vai ser, se é prédio, se é casa, se é comercial, mas faz uma implantação para provocar essa conexão de entendimentos iniciais, né? Essa reflexão vai sendo lapidada até gerar-se um alinhamento. Alinhou-se o que será implantado no local, vamos aos próximos passos. Há quase 10 anos, nós tivemos uma visão que não era tão difícil de entender, que a Zona Sul de Prudente era a zona que iria mais se desenvolver por N fatores. Mas lá na época, como corretor de imóveis, nós fomos atrás de incorporadores que tinham interesse em desenvolver produtos ali. E nós localizamos uma incorporadora que teve interesse de desenvolver 3 condomínios fechados, que é a região ali, tem muitos condomínios fechados. E na época tivemos algumas perspectivas, alguns estudos que vinha de encontro com o que o mercado lá atrás, 10 anos atrás, queria, condomínio de médio alto padrão na região Zona Sul. Mas qual foi o impacto que teve que acabou declinando essa primeira etapa do empreendimento? A infraestrutura exigida na época por parte dos órgãos competentes era muito grande para conseguir dar vazão aos futuros moradores que ali teriam, especialmente em questão do sistema viário. Então, olha só, né, os incorporadores estruturou todo um projeto para depois ver a viabilidade. E ficou barrado onde? Nos órgãos públicos, nas exigências, uma série de coisas. Isso passou 2 anos e a evolução de 2 anos depois já mostrou que o que estava sendo estudado antes, condomínios fechados, já talvez não teria mercado para tanto. Por quê? Outros empreendimentos foram saindo, foram acontecendo. E a gente percebeu que, ao invés de analisar essa parte interna para depois ir para a infraestrutura externa, por que não projetar uma infraestrutura externa mais imponente, uma avenida, por exemplo, que desse vazão a diversos outros empreendimentos? E aí sim, buscamos as diretrizes para fazer um empreendimento e não mais todos os empreendimentos ocupando toda a área, e nós percebemos ali que era muito melhor nós melhorarmos essa infraestrutura externa, com uma avenida padronizada, com mais largas, enfim, padrão de calçada, inclusive das cores da cidade, que os empreendimentos teriam muito mais sentido para quem viesse ali morar, para quem viesse ali usufruir daquela região, se tivesse essa estrutura mais robusta. Por quê? Imagina só, se tivesse saído esses 3 condomínios fechados da concepção inicial, as diretrizes da prefeitura era para fazer uma via, mas não tão imponente como está sendo agora. E eu fico imaginando, daqui 10 anos, 20 anos, se tivesse consolidado esse empreendimento, todo esse fluxo saindo. É um congestionamento absurdo. Então, as diretrizes, o que parecia inicial ser o impeditivo para sair esse empreendimento, foi o inverso. Ainda bem que não deu certo, e ainda bem que os proprietários das áreas se uniram para pensar no melhor impacto para a sociedade no futuro. Então vamos superestimar os empreendimentos que virão e vamos fazer uma infra nunca vista, por exemplo, em Prudente. Você vê também Maringá, uma cidade lá sendo feita dentro de Maringá, o Eurogarden.
que hoje está preparado para vir empreendimentos ainda melhores e maiores. Ou seja, o que antes se resumia em 3 loteamentos fechados, com características de fechado, hoje abre um monte de possibilidade. Por quê? Porque você tem uma infraestrutura adequada que está pronta para receber a cidade, pronta para receber os novos empreendimentos. Então, a evolução que houve, e em especial por parte das empresas que estão desenvolvendo empreendimentos imobiliários, calma, eu tenho que me preocupar primeiro com o externo, eu tenho que me preocupar primeiro com a cidade, eu tenho que me preocupar primeiro com como vai ficar esse empreendimento depois de todo ele consolidado. Então, é difícil a gente prever tudo, mas quando você faz algo grandioso para a cidade, tudo muda. Inclusive, os resultados dos investidores, que tende a ser muito melhor agora, por mais que teve esse investimento inicial da avenida, para atender as diretrizes de um primeiro empreendimento, mas que ela já está aberta para receber outros investimentos, outros empreendimentos. E é confuso nós falarmos, né? Como é que vocês podem estimar o que vem? Bom, a gente não sabe o que vem. O futuro a Deus pertence. O que a gente vê hoje, que nós fazendo essa infraestrutura nunca vista na cidade, abre outros horizontes, inclusive para fazer empreendimentos que nós não imaginávamos fazer e que só está fazendo sentido agora porque tem essa avenida imponente, tem essa avenida que no futuro próximo vai ligar 2 grandes avenidas, que está próximo do aeroporto, que está próximo de toda essa malha viária que está conectada. Então, olha só, se nós tivéssemos focado no produto e não na região, talvez nós não teríamos agora a possibilidade de fazer empreendimentos como esse, complexo comercial integrado, no meio das residências que ali já existem e que outras virão. Então, por esse motivo que eu acho que quem está aberto a inverter o papel, de pensar no todo, de pensar na cidade, de pensar de como vai ficar depois de tudo isso consolidado, vai ter muito mais resultado do que aquele que está pensando só nele, só naquele produto, só naquele empreendimento.